Muito bem, o Conversas Cruzadas e a educação. Nós estamos aqui pelo drama do FIES, o financiamento que está com 1000 problemas, a começar do problema básico que não poderia existir e que eu chego a pensar que tenha até alguma coisa sido preparada para que acontecesse dessa forma. O acesso ao sistema é impossível. Nós vimos várias informações dos nossos convidados e da nossa convidada nesse sentido. Não consigo chegar, não consigo entrar. E como disse o André Tozeski de Novo Hamburgo, pois é, o sistema da Receita não cai. Tenta fazer a declaração depois do dia 30 de abril, ver o que vai acontecer. Este não caiu. Tem caído este do FIES. Muito obrigado ao professor Oswino Toallier, vice-presidente do Cinep, pela mensagem, pelo estímulo e pela audiência. E ao Mário Schuster também, que ainda fala de novo da ironia de pátria educadora, quando nós estamos assim, com o que seria prioritário, de forma tão mal cuidada. No passado tentavam toda hora derrubar o sistema, né? Agora que ele cai, todo mundo reclama, né? Mas eu disse, aproveitando uma provocação do Bruno, que falaríamos de Enem neste segundo momento, nesse terceiro bloco. Então eu pergunto, o Enem precisa realmente ser modificado? É a visão que vocês têm? A visão que nós temos é a questão do Enem. Eu diria que tem que ser feito um estudo muito sério sobre o Enem. Primeiro, a questão da regionalização dele é uma questão importante. Segundo, a forma de correção dele, que é muito confusa. Só lembrando, o Exame Nacional do Ensino Médio, exatamente, Exame Nacional do Ensino Médio, que pretende inicialmente examinar as instituições de ensino, seus rendimentos, a educação, e, na verdade, examina os alunos e lhes dá uma credencial para chegar à universidade, se for um bom desempenho. Exatamente. E ainda acaba criando um ranking, que é muito complicado a criação de rankings. Não é porque uma escola teve o primeiro ou segundo lugar do Enem, se cria um ranking. Então, o ranqueamento é uma coisa que preocupa também. Então, eu diria assim, o Enem, ele é importante? É uma forma de avaliação? Mas será que está sendo conduzida da melhor maneira? Nós entendemos que tem muitas questões importantes para ser resolvidas no Enem. E até a questão que tem que ser levantada, Brito, infelizmente, que é a ideologização da prova. Infelizmente, nós temos isso envolvendo. Nós temos questões de Enem, que conforme a interpretação que o aluno dá para a questão, ela é mais certa ou menos certa. Então, isso também preocupa. Chega a preocupar até esse ponto o Enem. Bruno, eu acho que essa questão do Enem, ela é uma iniciativa interessante, Sim. Como é do FIES também. Acho que não dá para nós tirar esse mérito. Contudo, me parece que, de novo, a falha, o planejamento, o pensar, o sistema, ele não está correto. Concordo plenamente contigo. Dizendo isso, não estou discordando, ao contrário, estou concordando. Hoje, para tentar corrigir o que é o Enem, porque cada vez mais se tem acesso pelo Enem, e se nós olhar, por exemplo, quem é obrigado e quem não é obrigado a fazer o Enem, o ranqueamento que tu fala, ele não tem como você a partir daí, mas hoje, para corrigir um pouco essa questão, eles colocam cotas, que é outro problema que precisa ser encarado, precisa ser discutido, precisa ser avaliado. Então não adianta tu dizer, tudo bem, mas agora eu tenho cota para aluno da escola pública. Agora eu tenho cota para não sei o quê, agora eu tenho cota para não sei o quê. Isso é tentar corrigir uma questão histórica. Uma questão por outra. Não tem como fazer isso. Então, logo nós vamos cair no mesmo processo que é o Enem. Pelo Enem, Brito, também a gente tem aí a própria seleção dos pró-unistas. Nós somos, o Comung são instituições de ensino comunitário que normalmente trabalham com o ProUni. ProUni é aquela parcela de alunos que estuda gratuitamente, que não deixa de fazer, por exemplo, parte da planilha de custo, Letícia, que nós estávamos falando antes, né? Esses alunos, eles estão estudando de graça, mas alguém paga a conta. A adesão das instituições de ensino ao ProUni. Ela é voluntária. Ela é voluntária. Mas as instituições que são filantrópicas, elas para ter filantropia, elas são obrigadas. Então, tu tem lá, cada 5 alunos pagantes, tu precisa ter um que é
Do ProUni. Do ProUni. Então o programa é muito bom. Só que alguém precisa pagar a conta. Essa conta ela sai por onde? Bom, tu deixa de cobrar do aluno e tu deixa de pagar uma parte do imposto que é o patronal e que é imposto de renda. Ok? Se nós botássemos na ponta do lápis, isso não compensaria financeiramente. Não compensaria. Hoje é muito mais caro tu ter o aluno ProUni do que pagar os impostos, tecnicamente. Isso é comprovado, né? Eu sou pró-reitor de planejamento e administração, eu sei dessas contas, né? Mas aí vem todo o papel da instituição, da inclusão comunitária que a gente tem, o papel do princípio comunitário que você tem como instituição, né? Daquele papel que nós temos como universidade, integrar a comunidade, ok? Só que também o acesso, ele começa a ser limitado por isso. Porque, por um lado, o ProUni diz o seguinte, olha, para acessar o ProUni, tu precisa ter nota, corte mínimo lá de 450 pontos também, por incrível que pareça. É bem maior até. Né, e aí tem, por outro lado, a questão da renda, que é justo. Né? Ok, precisa ganhar até 1,5 salário mínimo por componente familiar, mas o corte é elevado. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta incluir, a gente acaba excluindo. Né? E todos os programas, o pagamento, o repasse dos valores pelo Estado, aqui Estado amplo senso, a União, sim. Esse repasse também não é no calendário adequado? Não, depende. Depende, mas depende de programa por programa. Vamos falar FIES primeiro. Né? FIES. O FIES, o governo primeiro paga com títulos da dívida pública, que as instituições usam para pagar impostos. Ou seja, não entra dinheiro. Nós temos o um dinheiro saldo, entra e já sai. Tu usa o dinheiro para pagar imposto. Se existe uma sobra desse valor, o governo faz recompras, que deviam ser sistemáticas, mas não o são. Mas não o são. O ProUni não. O ProUni basicamente trabalha com a questão de troca pelos tributos. Não paga o tributo e aí tu tem os alunos com ProUni. Né? O único programa que efetivamente o governo federal banca, aliás, que deveria bancar, seria o Pronatec, mas esse ele também não está pagando. Mas aí já é uma outra questão. Porque o FIES, no futuro, provavelmente o aluno vai ter que pagar. Né? Sim. E aí você pediu no começo sobre a inadimplência. Bom, ainda não é possível saber da inadimplência desse novo, porque ele começou de fato em 2010. O volume que entrou em 2010 está se formando agora. Então ainda estão no prazo de carência. E ainda depois é que vai começar a pagar. Então, tem um prazo ainda para identificar. Mas se sabe que o governo é um mau cobrador nessas questões. Se for mau cobrador e continuar sendo mau cobrador, provavelmente aquele que não é bem intencionado vai deixar de pagar. E deixando de pagar, acaba acarretando de novo, de volta para a instituição, todo esse processo. Né? Letícia, diz para mim, como é que foi a tua trajetória? Escola privada, escola pública, como é que foi? Eu vim de escola pública, estudei todos os meus anos, desde a pré-escola. Aonde? No Colégio Alcides Cunha, na zona leste de Porto Alegre. Tá. Então, eu vejo, inclusive, que é o que a gente diverge, a questão, inclusive, dos meus colegas e também pelo fato da minha militância, né, da maioria ser de escola pública. Eu vejo que o Enem é uma das principais formas do estudante da escola pública ter o acesso à faculdade. Entendeu? Eu acho que é uma das formas mais fáceis, porque ela é por áreas, né? Então, a gente acha que é uma das formas mais fáceis para o estudante de escola pública estar ingressando. E esse tema de conteúdo único nível nacional, com algumas circunstâncias que são típicas da regionalização e que não está se contemplando? Claro. Bom, eu acho que a gente deveria estar discutindo, eu acho que realmente, de repente, deveria haver uma discussão, porque, por exemplo, eu tive um exemplo de um colega que ele foi aprovado no Acre. Então, né, e era onde... Eu há pouco falei no Acre aqui. Então, eu acho que pode ser ser falar de Plácido de Castro lá, um gaúcho amado no Acre, né? Eu acho que pode ser discutido, né? Mas, por exemplo... E ele foi pro Acre? Não foi. E aí? Porque aí também depois teria que ter bolsa auxílio e tudo mais, tudo aquelas coisas também, enfim. Mas também isso é um dos fatores do fato de que foi cortado também recurso. Por exemplo, teve Reúne, foi parado. A expansão, né, da Universidade Federal, hoje ela está parada. A gente viu o RU recentemente
que não tinha, estava fechado, ficou fechado durante quase o mês todo do estudante. Então a gente teve corte, está tendo corte do governo federal, então a gente tem que estar ampliando as vagas, na verdade, e a gente não está conseguindo fazer isso. O FIES é uma das formas, o ProUni é outra das formas, mas eu acho que o principal é ter vaga para todo mundo na escola federal, né? Só que até a gente chegar a esse patamar, a gente tem que avançar cada vez mais, tem que estar investindo. Letícia, a escola federal, ela é importante, podemos divergir um pouco, é bom divergir também às vezes, né? Eu acho que a escola federal, ela faz um papel importante, ela tem um papel importante no país. Mas talvez esse seja um fator importante. Hoje a eficiência da escola federal, de qualidade, né? Hoje elas ainda são as de melhor qualidade. Mas a escola particular, a universidade particular, a universidade comunitária, ela está se aproximando muito. Porém, a eficiência, se tu olhar o custo que tem um aluno, né, numa universidade que não é pública, por exemplo, por custo que tem um aluno numa universidade pública, ele é absurdamente diferente. Então, o governo deixa de ser eficiente nesse processo todo. Hoje a qualidade está começando a se aproximar muito, porque principalmente as universidades estão investindo muito em pesquisa. Se a gente olhar aqui, tem instituições de excelência no Rio Grande do Sul, que são muito próximas já da URGS, por exemplo. Então, essa questão é importante. Só que acho que precisa fazer isso, Letícia, não no aumento só da questão pública, mas sim no acesso. É isso que eu digo, o acesso. O acesso pode ser pelo ProUni, pode ser, bom, em vez de ter, Letícia, o financiamento, que é também importante o financiamento, pode ter outras formas de acesso para além do ProUni. Talvez o governo pudesse comprar vagas numa universidade particular ou numa atividade não pública, né? Que pudesse dar esse acesso para mais gente. É assim em países desenvolvidos. Zene, eu acho que uma coisa importante também que a Letícia falou, a Letícia estudou numa escola pública. Ela fez o ensino médio na escola pública. E por isso ela tem acesso às vagas do ProUni. Aquela família que fez um sacrifício para colocar o seu filho numa escola privada, para fazer o ensino médio numa escola de qualidade, ele não tem acesso ao ProUni. Então, aquela família que se esforça, que sabe que a escola pública, independente, é uma questão histórica, não tem uma qualidade muito boa, e se esforça para colocar o filho numa escola melhor, esse aluno automaticamente fica alijado das vagas do ProUni. Isso é uma questão que nós sempre... Histórico recente, porque no passado nós tínhamos boa, né? Acho que a precarização do ensino público... 20 anos. É nítido, né? Nesse período. Antes da Letícia nascer. Muito bem, eu recebo aqui um recado pelo Twitter de Cursos Livres Porto Alegre. Tem um logo, é uma entidade. Cursos livres destinados ao desenvolvimento de competências, habilidades. Maureen Pacheco. Muito bem. Cláudio Brito, por que não tem ninguém do MEC? Porque ninguém do MEC quis vir. Por que temos a URGS e não a UNE, que representaria o estudante universitário? Porque nós estamos buscando justamente quem ainda não é universitário e está na porta de entrada com esse tema, vestibular, Enem, a dificuldade de alcançar o FIES, a distância do ProUni. Até perguntamos para ela por que ela prefere o vestibular e que, ao fim e ao cabo, ela conseguiu um financiamento, um patrocínio para o cursinho. Sim. Então vai encarar o vestibular. Vou encarar o vestibular, vamos tentar entrar na URGS aí. E vai Se não, depois tem todos esses passos aí, ProUni. Vai tentar buscar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde não tem a discussão do financiamento. Tá certo? E cursos livres, tudo bem. Não entendo bem o que seja, me manda mais explicação para que eu saiba, mas não há nenhuma vedação ao seu recado. Já voltamos.